Este é o Devocional 2024, um conteúdo robustamente espiritual e profundamente bíblico. A partir de agora você vai aprender sobre João, capítulo 7, 8, 9 e 10. Estamos viajando de Gênesis até Apocalipse. Hoje, alguns dos assuntos são 4 perguntas que eu quero fazer para você. Você percebeu que o tempo está mais rápido? O que Jesus escreveu na areia? O que curou o cego? Você é a ovelha de Jesus? Vamos aprender sobre isso e muito mais no dia de hoje. Capítulo 7, no versículo 6, quando a incredulidade dos irmãos de Jesus se manifestou, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Obviamente que ele estava aqui falando sobre o momento da sua morte, que o tempo dele não havia chegado, mas o nosso já chegou. Nós temos que viver como se hoje fosse o último dia de nossas vidas. E por isso que o nosso tempo é agora. Não podemos perder tempo. Você já observou que o dia parece não ter mais 24 horas? Lembra quando éramos criança, aqueles que são dos anos 80, 70, lembra que nós tínhamos muito tempo para, no dia, realizar as nossas atividades? Hoje, quando acordamos pela manhã e nos levantamos, já é a noite. De tão rápido que passa o tempo. O tempo está se abreviando. Por isso, devemos tomar decisões, nos desprender do que nos prende, seguir em comprometimento com Deus e cuidar da nossa saúde mental, emocional, física e, sobretudo, espiritual. No versículo 12, quando Jesus ele então vai à festa dos tabernáculos, o versículo 12 diz assim: E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Você já pensou se Jesus dependesse da aprovação das pessoas? Se ele fosse influenciado pelas aprovações ou reprovações? Devemos aprender sobre isso com ele. Pois quem tem uma fé definida em Deus e crê no seu potencial, não se influencia por comentários ou críticas que têm como objetivo lhe diminuir e lhe envenenar. Aprenda com o nosso Senhor Jesus. No versículo 37 e 38, quando fala sobre Jesus, a fonte da vida, a palavra de Deus diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os momentos finais da festa estava chegando. E a gente sabe que quando uma pessoa está chegando, quando uma festa está chegando ao fim, existem os exaustos e aqueles que querem aproveitar até o último instante, como um ato de preenchimento, sedentos por entretenimento. Então, neste momento, o Senhor Jesus, não por acaso, diz que ele sacia a sede de qualquer um eternamente. Aquele que se entrega a ele, em seu interior nasce uma fonte inesgotável que dá um salto para a vida eterna. E esta pessoa já não precisa mais de absolutamente nenhum subterfúgio,
de nada externo para lhe preencher, porque o seu interior está transbordando de vida. No capítulo 8, no versículo 6, quando aparece a mulher que foi pega em flagrante adultério, o versículo 6, depois que eles levaram esta mulher até Jesus para apedrejá-la e perguntaram para Jesus o que ele tinha a dizer sobre aquilo, diz assim: e isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Não há registros do que Jesus escrevia na terra. Com certeza quem estava lá no momento leu muito bem o que ele escreveu. Talvez estivesse fazendo uma lista dos pecados dos acusadores, ou talvez escrevendo as leis do Antigo Testamento, pelas quais se exigia que, em situações de adultério, tanto homem como mulher fossem condenados. Você vê isso em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio 22, versículo 22. Ou até mesmo o pecado desta mulher, sendo escrito, sabendo que, quando o vento sopra, se apaga o que está escrito no chão. É muito interessante a misericórdia e o perdão que vem do nosso Senhor Jesus. No versículo 7 diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O objetivo de Jesus era censurar a hipocrisia e convidar as pessoas a um exame de consciência antes de julgar os outros. À medida que refletissem sobre os seus próprios pecados, o desejo de punir outra pessoa desapareceria. Isso nos ensina e liga com a ordem de Jesus de tirarmos a trave do nosso próprio olho antes de querer retirar o argueiro do olho do nosso irmão, como está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 3 ao 5. No capítulo 8, ainda, nesta história, no versículo 10 e 11, diz: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui entendemos claramente a diferença entre Jesus e os religiosos, entre o Evangelho e a religiosidade. Jesus levanta, a religiosidade massacra. A religiosidade aponta o dedo. Jesus estende a mão para nos levantar. Jesus perdoa e a religiosidade condena. No versículo 23 e 24, quando Jesus defende a sua missão e a sua autoridade, diz: e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui ele estava falando diretamente com aqueles que estavam ali interrogando e questionando o seu comportamento, os hipócritas. E o que distingue uma pessoa do céu, como ele disse, os cá de baixo e ele que era de cima, o que distingue quem é do céu e quem é da terra é o pecado. O pecado nos torna terreno. E já o abandono da vida de pecado, mantendo a vida na palavra de Deus, nos torna celestial. No versículo 31, 32 e 34,
deste capítulo, ainda quando Jesus estava ali naquele caloroso discurso e sendo por parte dos judeus questionado, Jesus diz assim, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quando permanecemos na palavra de Deus, então o espírito desta palavra nos molda conforme o Deus da palavra, e por isso nos tornamos seus discípulos. É essa verdade que nos liberta, a verdade de estar vivendo conforme o que está escrito. E não tem nenhuma pessoa, nenhum demônio, nenhuma fraqueza, nenhum pecado capaz de impedir uma pessoa decidida e disposta a praticar os ensinamentos bíblicos. Jesus deixa claro que a escravidão relacionada ao pecado, ou seja, quando nós abandonamos, somos livres do espírito do pecado, quando praticamos a palavra de Deus. No versículo 44, ainda neste momento em que Jesus estava junto a estes homens que estavam discordando dele, ele diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A nossa conduta, comportamento, palavras, atitudes, na verdade ou na mentira, mostram quem é o nosso pai, Deus ou o diabo. No versículo 10 e 11 do capítulo 9, quando Jesus ele curou o cego, diz a palavra de Deus, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. O que curou o cego? O lodo feito com o cuspe de Jesus? As águas do tanque de Siloé? Não. Foi a obediência deste cego à ordem do Senhor Jesus. Quando decidimos obedecer a sua voz, a fé se ativa em nós e o milagre é criado e manifestado em nossas vidas. No versículo 34 do capítulo 9, a palavra de Deus, quando aparece os fariseus interrogando o cego e não conseguindo encontrar razão porque ele havia sido curado, humanamente falando, eles retrucaram aquele cego e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Como discutir e insistir contra fatos? Avalie se existem situações em que você tem teimado ou insistido mesmo tendo fatos comprovando esta tese. Mas talvez você, por orgulho em dar o braço a torcer para dizer que está errado, ou medo das reações das pessoas ou ao seu redor, por você mudar de ideia, insiste mesmo estando claro diante dos seus olhos que você está errado. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é dizer, eu reconheço, eu estava errado. E para terminar, no versículo 4 e 5 do capítulo 10, quando fala sobre Jesus ser o bom pastor, diz assim a palavra de Deus. Depois de fazer sair todas os que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. O que define se somos ovelhas do Senhor Jesus ou não, é se damos ouvidos à sua voz ou não. Vários vídeos na internet nós vemos de pastores que chamam outras ovelhas com assobios ou determinados gritos, mas elas não ouvem. Mas quando o pastor delas a chama, então elas imediatamente o seguem. Você tem dado ouvidos ao Senhor Jesus? Amanhã eu volto com você com mais Devocional 2024. Você é especial para Deus.